Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso Momento Consulte de hoje, ele é voltado para uma discussão que já é conhecida de todos e tem a ver com o DIFAL. Ainda hoje tem gente que discute a questão do recolhimento do DIFAL, o diferencial de alíquotas, por empresas do Simples. Talvez porque não conheçam as variantes que nós temos e também porque não entendam o conceito de antecipação, que é um outro conceito. Os meus alunos sabem, eu costumo dizer que é uma outra formiga, né? E na realidade é uma outra história. Então nós vamos começar separando as coisas por toda a origem, né? Que acabou chegando lá na lei complementar ano passado, da anterioridade anual, 90º, que ainda está fresco em nossa memória. É bom lembrar que o convênio 93 de 2015 foi declarado inconstitucional pela DI 5.439, né? E se entendeu, a partir do tema de repercussão geral 1093, que prevalece aí o império da lei. Aliás, o professor Facuri, né? Ele tem um bom texto sobre isso, nós aproveitamos em nossa obra e citamos, fizemos referência. O império da lei está descrito do ponto de vista da legislação tributária, lá no artigo 150. E é o que nós chamamos de cláusula pétrea do direito tributário. Ou seja, a obrigação teria que ser sido feita por meio de lei e não por meio de convênio, protocolo, coisa do gênero, como já tivemos no passado, né? O convênio 178 recentemente, o protocolo 21, a época do primeiro diferencial que queria, e assim por diante, né? E, a rigor, ele foi declarado inconstitucional, o tema reconheceu o império da lei complementar, né? E houve questionamento, né? Então tá, vamos editar a lei complementar saiu, a 190, e a partir daí vamos cobrar de todo mundo. Não, opa, não podemos cobrar o DIFAL quando o vendedor é empresa do Simples. Atenção, vendedor. Por que apenas e tão somente o vendedor? Olha, gente, a própria decisão na hora dos embargos de declaração, também tinha um RE envolvido, esclareceu que, assim como se sustenta a ideia de que é necessário uma lei complementar alterando, é bom lembrar que quando falamos do Simples, regime diferenciado, ele tem uma lei complementar própria, não é lei Gandier. Ou seja, qualquer alteração, qualquer imposição de recolhimento para as empresas do Simples tem que ser feito lá na lei complementar específica, 126, 123 de 2006. Né? E também lembramos que o senador Cid Gomes, ele apresentou no âmbito do Senado Federal um projeto de lei complementar, o PLP 32 de 2021, estabelecendo a cobrança, o que é, na realidade, o reconhecimento de que a empresa vendedora, quando vende para não contribuinte, e-commerce e assim por diante, não tem que recolher o diferencial. Por que nós falamos isso? Recentemente, o senador retirou de pauta o seu PLP, porque existem outros tantos em sentido contrário sendo discutidos lá no âmbito da Câmara Federal. E aqueles acordos acabaram pesando. E um deles nos chama a atenção, que é o PLP 176 de 2019. Vocês podem achar lá no site da Câmara Federal, né, da deputada Paula Belmonte, do Distrito Federal. E, segundo este entendimento, se exclui não só este DIFAL, que nem nasceu, como também o DIFAL convencional, quando a empresa do Simples é compradora, contribuinte, né? Ou aquela antecipação de recolhimento, que não é DIFAL. Né? Este PLP 176, ele está atualmente, né, parado lá na mão da presidência, com o seguinte teor: tendo em vista a edição da resolução da Câmara de Deputados, criando Comissão de Desenvolvimento Econômico para fim de determinar sua redistribuição, a Comissão de Desenvolvimento Econômico e a Comissão de Indústria, Comércio e Substituição, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, todas as comissões. Vai ficar andando em comissões e vai ficar parado. Mas o que é que chamou a atenção e por que nós trouxemos esse tema hoje, no dia em que nós estamos gravando? Hoje é dia 5, né, de novembro. E eu vejo lá a notícia do Concefaz. Quem é o Concefaz? Com M de Maria ou de Meira. Concefaz é o Conselho, né,
dos secretários de Fazenda dos estados. São 27 representantes. E toda vez que eles querem mostrar alguma dificuldade econômica, eles se reúnem, como por exemplo na discussão da anterioridade nonagesimal e anual, quem acompanhou a discussão deve lembrar, nós estávamos aí com 5 votos a favor do contribuinte pelo reconhecimento da necessidade de aplicação da anterioridade, não só nonagesimal, mas anual, né? E faltava um voto só para a gente ganhar, quando então o mesmo Concefaz se reuniu com a então presidente do Supremo Tribunal Federal, né? E, sempre lembrando que ela já tinha votado favorável, e apresentaram a ela uma dificuldade de cunho econômico, que aquilo poderia trazer prejuízo, e ela resolveu pedir o destaque. Destaque significa dizer que toda a votação no ambiente virtual cai por terra e se iniciou outro, enquanto todo mundo sabe, nós perdemos. E isso é um instrumento que foi inserido na lei de introdução ao direito brasileiro e também na lei que regulamenta a ação declaratória de constitucionalidade e inconstitucionalidade, que diz que o magistrado, leia-se o ministro, quando decidir, tem que ponderar antes das decisões os reflexos econômicos, administrativos daquela decisão. Ou seja, basta que alguém te apresente que isso vai trazer um prejuízo enorme e certamente o judiciário vai rever. O que é, com todo o respeito da necessidade, um escândalo para o conceito de justiça. Não é mais fácil nós evitarmos aí a inconstitucionalidade e a ilegalidade? Não, preferem adotar essa postura. Mas nos chama a atenção para a notícia essa semana que os secretários reunidos disseram que, e este convênio, este projeto de lei 179, né, e eu vou colocar depois no linkzinho lá para quem quiser acompanhar, ele extingue o diferencial quando o comprador é microempresa, extingue o diferencial quando ele, microempresa, vende para um contribuinte, né? Extingue também o diferencial, a antecipação, que não tem nada a ver com o diferencial, né? E isso está previsto, inclusive, para que não fique a menor sombra de dúvidas, em 2 temas de repercussão geral, né? Que é o 752 e o tema de repercussão geral 456, que entendem, basicamente, pela validade. Então, o 456 é o 517. O 517 diz, olha, é constitucional a imposição tributária diferencial da alíquota com destino à entrada de mercadoria aderente ao simples, ou seja, o diferencial quando o comprador é do simples. Esse é o tema 517. Já o tema 456, ele diz que a antecipação não tem a ver com default, desde que ela seja feita por meio de lei. E nesse sentido, se for feito por meio de lei, ele basicamente estaria dentro do escopo do Estado, né? E este projeto de lei, ele visa acabar com isso. Então, nos causa aí a preocupação de sempre em observar que, na realidade, o Concefaz já está se movimentando, dizendo que isso vai trazer um prejuízo de 7 bilhões e que, caso seja aprovado pelo Congresso, a medida vai modificar o critério predominante da escolha de fornecedores, tornando mais vantajoso optar pelo fornecedor estabelecido em autoridade, em detrimento daquele localizado no próprio Estado. Em síntese, o cenário acentua o desequilíbrio, a competitividade desigual, afetando significativamente as economias locais e ampliando as desigualdades regionais. Além disso, a aprovação de texto poderá desorganizar cadeias produtivas, setores econômicos, blá, 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 blá. Bom, aos amigos do setor de microempresas, olho vivo, porque certamente a movimentação já começou. É bom lembrar que estávamos ganhando de 5-0 e numa conversa dessas, a ministra suspendeu, fez o destaque e o resto da história você já sabe. Fica aqui então o convite para que vocês acompanhem esse tema, né? Ele é uma notícia de hoje que nos chama a atenção e a discussão do default depende muito do Congresso Nacional. De resto, fica o nosso convite. Nos acompanhem por aqui, nos acompanhem pelas nossas redes sociais, dando seu likezinho aqui embaixo. Relevância é importante, né? Nós sabemos que nós prestamos um serviço de boa qualidade com a ajuda de vocês, recebemos muitas sugestões, muitos comentários, muitas indagações que vocês podem fazer, de preferência lá no nosso e-mail,
momentoconsulte@consulte.com.br ou, em preferindo, um comentário, né, lá embaixo, na nota de rodapé. Aliás, esses tempos nós recebemos um comentário, quero crer que em russo, significa dizer que a nossa audiência está boa, né? Não entendemos nada porque não somos russos, mas ficamos felizes, provavelmente por alguém que tenha domínio da língua, né? De qualquer forma, foi uma referência qualquer que nós fizemos e fomos mencionados, né? E, havendo interesse, cadastre-se. Aqui tem uma sinetinha, você se cadastrando, você recebe a informação, né? Divulgue o nosso trabalho, né? Leve a informação, fique de antenas ligadas, afinal de contas, né? Só morreu de velho seguro, gente. A gente sabe muito bem como as coisas funcionam. De resto, acompanhe-me também nas minhas redes sociais, estou lá no LinkedIn, Instagram, também no Facebook, e consulte em todos esses meios, tá bom? Até uma próxima, estou ansioso para encontrá-los. Tchau!